de Constituição do ano 1. Mas por que ano 1? Não era 1793? 1792 antes? 1794? Por que ano 1? Porque os franceses decidiram começar uma nova era. Como assim? A história da França começa agora, no ano de 1793, quando os jacobinos subiram ao poder. Ano 1, ano 2, ano 3. Mudaram os meses também. Em vez de chamar janeiro, fevereiro, em relação ao calendário agrícola, eles botam brumário, termidor, floreal, germinal. Interessante essa mudança, né? Só para confundir a nossa cabeça, praticamente. Bom, dentro da Constituição do ano 1, nós temos algumas características. E vale um destaque. Cuidado para não confundir a Constituição, ou melhor dizendo, as características da Constituição de 1791 com as características da Constituição do ano 1, que é de 1793. Vamos lá? A do ano 1. Característica: sufrágio universal. Todos, com exceção de mulheres, podiam votar. Lembra como era na Constituição de 1791? Voto censitário. Outra característica da do ano 1. Implantação de um regime republicano. Primeira República Francesa. Da de 1791, monarquia constitucional. A do ano 1, outra característica, são 3 grupos políticos agora. Além dos girondinos e jacobinos que já existiam, surge um centro, uma meia, né? Um meio termo, onde você tinha líder o Abad Sieyes. Este que vai buscar aliança com Napoleão para fazer o quê? O processo que vai culminar na subida de Napoleão ao poder. Assunto esse que é visto a posteriori, em outra aula. Bom, dentro da Constituição do ano 1, e aí características específicas dessa Constituição, nós temos a abolição da escravidão negra nas colônias francesas, temos a lei dos preços máximos, que é muito interessante, né? Voltando à questão da abolição da escravidão, lembre-se do Haiti, que era uma colônia francesa, que vai ter todo um processo revolucionário. Então você tem isso e tem a questão da lei dos preços máximos, mais conhecida como lei dos máximos. Só que tem um pequeno problema. Os jacobinos não conseguiram estabilizar um governo. A turbulência existente no movimento jacobinista, Robespierre abandona a convenção, Danton é assassinado, Saint-Just também vai ser morto junto com Robespierre num movimento denominado Golpe do Nono Termidor, que já já a gente fala. Marat aparece morto numa banheira, vai ser morto pela sua amante, né? Uma amante girondina, lógico. A alta burguesia, aproveitando-se desta situação, vai promover um golpe. Um golpe que nós denominamos de reação termidoriana, ou golpe do nono termidor. Este golpe vai derrubar os jacobinos do poder e vai colocar de novo a alta burguesia. Olha os girondinos aí voltando. E com o retorno dos girondinos é decretado o fim da segunda fase e o início da terceira. Mas antes de a gente falar da terceira, tem que fazer um lembrete. O surgimento de uma figura carismática onde o povo francês vai acreditar fielmente na sua figura. Napoleão Bonaparte e suas grandes vitórias lá na África. Essas grandes vitórias que começam a transformar o mito, criar o mito Napoleão Bonaparte. Este Napoleão que daqui a pouco vai subir ao poder lá na frente num golpe também. Mas isso é coisa da terceira fase. Então, com o golpe do nono termidor, é dado como encerrada a segunda fase e tem o início a terceira fase, que nós denominamos de Era das Consolidações. Que tem como destaque uma nova Constituição, que nós não entraremos aqui em detalhes, mas um ponto é interessante, a formação do diretório. Lembra anteriormente? Era a convenção. Lembra na primeira fase? Assembleia Nacional. Agora é diretório, que era oficialmente dividido em 3 partes. Um conselho com 5 diretores, um outro conselho maior e o que nós chamamos de Assembleia dos 500,
que era dividido entre os vários grupos políticos que existiam na França revolucionária. Este diretório vai idealizar, organizar as leis da França revolucionária. Bom, mas tem um detalhe. Thiers, lembra dele? O Abade Thiers, aquele líder do centro que aparece na segunda fase, ele diz que o diretório é muito fraco, que o diretório não consegue combater o principal inimigo da França, a Inglaterra. E com isso, ele vai se juntar com um carinha que está voltando da África para a França, um mito, alguém, chamado Napoleão Bonaparte. Repararam? Juntou a fome com a vontade de comer. Thiers mais Napoleão Bonaparte igual a um futuro golpe, que daqui a pouco a gente fala. Espere só um pouco. Bom, antes de Napoleão, de Thiers, promover esse golpe, no ano de 1796, aconteceu uma conspiração. A conspiração do famoso, popularmente conhecido incendiário, Gracchus Babeuf. Babeuf idealizava uma sociedade mais igualitária. Por que isso? Ué, o lema da revolução não era igualdade, liberdade, fraternidade? Então vamos dividir. Tem um pequeno detalhe aí. O lema é igualdade, liberdade e fraternidade, sim. Mas os burgueses não queriam dividir. Gracchus Babeuf e o movimento dele, que é conhecido como a conspiração de Babeuf, ou conspiração dos iguais, também conhecida como conspiração dos iguais, ela simplesmente vai ser derrotada pelas forças do governo francês, que estava nas mãos dos girondinos. Aproveitando essa instabilidade política, lembrando do movimento contra-revolucionário que combatia a Revolução Francesa, só para lembrar, movimento contra-revolucionário, ingleses, austro-prussianos, russos. Esses carinhas formavam a coligação, ou movimento contra-revolucionário, combatendo a ideia da Revolução Francesa. Este processo é muito interessante. Napoleão e Thiers unem suas forças e promovem o quê? Um golpe. O famoso golpe do 18 Brumário. O 18º dia do mês de Brumário. Novembro de 1799. Este golpe que vai ascender Napoleão Bonaparte como líder do governo francês. Era dado início o chamado período napoleônico. E com isso, a gente dá uma fechada no processo revolucionário francês, na qual abordamos as 3 fases da Revolução. A era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações, que popularmente podem ser chamadas de era das instituições igual Assembleia Nacional. Era das antecipações igual a convenção. Era das consolidações igual a diretório. Vamos ver agora um trecho de um filme? O filme é A Noite de Varrennes. Vamos lá ver? Il y a là 2 représentants de la nation qui désirent s'entretenir avec votre majesté. Sire, à Paris on s'égorge. Nos femmes, nos enfants, nos mères seront peut-être massacrés. Et moi, monsieur? Ne suis-je pas mère, moi aussi? La reine. Sire, nous apportons un décret de l'Assemblée. Où est ce décret? Dans les mains du lieutenant Romeuf, aide de camp du général. Monsieur de Romeuf, je ne l'aurais jamais cru. J'espérais ne pas vous rejoindre, Majesté. Je suis ici pour vous servir. En France, il n'y a plus de roi. Frechheit! Emmenez-moi. Je ne veux pas qu'il souille le lit de mes enfants. Sa Majesté a raison. Enfin, de son point de vue.
avis du peuple qui vient d'arriver de Paris. Mais moi, je vais le lire. Citoyens! Citoyens! Écoutez, l'ami du peuple vient d'arriver de Paris. Écoutez ce que dit Marat. C'est un cruel métier que d'avoir raison avec 6 mois d'avance. N'avais-je point prévu cette fuite de Louis? Ne l'avais-je annoncé depuis longtemps? Hier, à 11h du soir, Louis XVI se met au lit après avoir obtenu cet or dont il connaît toutes les vertus. Et ce sont les seuls qui le connaissent. Le père des Français a donc quitté son poste et s'évade avec l'espoir de nous envoyer en échange de sa personne royale une guerre étrangère et intestine qui va durer plusieurs années. La conduite du peuple dans les crises les plus inopinées, les plus difficiles, prouve assez qu'il ne doit plus compter sur ses chefs et qu'il peut s'en passer. Le moment est venu de faire tomber les têtes de Bailly, de Lafayette, de tous les scélérats de l'état-major et de tous les traîtres de l'Assemblée. Il vous faut un tribunal militaire. Vous êtes perdus. À Paris! À Paris! À Paris!